Olá, bom dia. É muito bom estarmos juntos. Eu estou muito feliz de participar desta jornada com você e eu quero te dizer que eu estou orando por todos os pedidos ali do nosso grupo. E eu confesso para você que tem sido custoso levantar esse horário, mas tem sido recompensador. Quando eu oro pelos pedidos ali, eu me sinto diante do trono de Deus. Eu me sinto na presença do Senhor. E isso tem sido muito bom para mim. Tem me feito muito bem. E estar na presença de Deus é algo maravilhoso. Porque Deus, Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. Então, meus queridos, nós vamos continuar o estudo. Ontem nós estudamos que o que tem mais valor, o mais importante, é o relacionamento. E hoje nós vamos estudar a forma como nós temos muitas vezes permitido que coisas menos importantes tomem o lugar daquilo que é prioridade. O texto base para o nosso estudo, ele está em Mateus 6, de 24 a 33. Eu não vou ler o texto todo, que é um texto longo, tá? Mas no material que está à disposição para a leitura está o texto completo, tá bom? Então, aqui diz assim: olha, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, veja, aqui o Senhor Jesus ele está chamando a nossa atenção a respeito do que nós temos priorizado. É o dinheiro? Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Nós precisamos valorizar o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. Eu não posso, meus queridos, permitir que o trabalho, que a busca desenfreada por dinheiro tome o tempo que eu devo me relacionar com Deus. Eu não posso viver uma vida em função disso. Eu tenho que priorizar o meu relacionamento com Deus, com o meu Criador, com o meu Pai. E aqui continua: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Então o Senhor, ele chama a nossa atenção aqui a respeito da comida, a respeito da bebida, a respeito da vestimenta. E ele nos mostra como ele tem cuidado dos passarinhos. Ele fala a respeito das aves, ele fala a respeito do lírio do campo, que é tão lindo, né? E o Senhor o cobre. Então, meus queridos, nós precisamos não permitir que isso ocupe o lugar, né, o objetivo principal na nossa vida, né? Porque o Senhor ele pergunta aqui, ó, não valeis vós mais do que as aves? Não é o corpo mais valioso do que a roupa? E o Senhor ele diz assim, olha, as aves do céu elas não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. E o Senhor ele deixa uma pergunta para nós: não têm vocês muito mais valor do que elas? O que você acha? Você tem mais valor do que uma ave? Você tem mais valor do que o lírio do campo? Então por que não confiar? Por que não priorizar o relacionamento com Deus? Por que não dedicar diariamente um tempo para Ele? Todos nós precisamos correr atrás do pão, correr atrás do alimento. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos ser pessoas responsáveis. Mas a nossa primeira responsabilidade, ela tem que ser com Deus. A nossa primeira prioridade, meus queridos, é o nosso relacionamento com Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta eu ter comida boa? O que adianta eu ter bebidas, sucos, os melhores? O que adianta eu ter as melhores roupas se tudo isso me afasta de Deus? Se para conseguir isso aí eu preciso me afastar do Senhor, se para conseguir tudo isso aí eu tenho desprezado os momentos de comunhão com o meu Pai,
Sabe, meus queridos, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos dar prioridade ao nosso relacionamento com Deus e nós não devemos nos esquecer do nosso próximo, tá? Meus queridos, o que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Quando você pega a fatura do teu celular, do teu cartão de crédito e você olha lá, onde você tem gastado mais os seus recursos? Você tem sido fiel ao Senhor? Quando você olha lá no seu WhatsApp, qual tem sido o modelo de conversa que você tem tido? O WhatsApp tem ocupado mais tempo na sua vida? Quando você acorda de manhã, qual é a tua primeira preocupação? O que você mais fala durante o dia? Qual é o tipo de conversa que predomina? Tudo isso nos mostra, meus queridos, qual é a prioridade, o que é que nós estamos colocando em primeiro lugar na nossa vida. Nós não podemos permitir de forma alguma que essas coisas pequenas nos afastem do Senhor. Nos afastem. Meus queridos, o Senhor Jesus, ele nos deixou o exemplo. Ele nos deixou o exemplo de que as pessoas, elas são mais importantes do que qualquer coisa. Se você olhar lá em Mateus 5:21, você vai ver que Jesus, ele parou para curar a filha de Jairo. Porque Jesus, ele valoriza as pessoas. Se você olhar lá em Marcos 10:14, você vai ver que enquanto os discípulos estavam preocupados com o barulho das crianças, o Senhor Jesus, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Se você olhar lá em Marcos 6:37, você vai ver que o Senhor Jesus, ele não dispensou uma multidão de 5.000 homens sem os alimentar. O Senhor, ele se preocupou com aquelas pessoas. Por quê? Porque o Senhor, ele valoriza o relacionamento. As pessoas sempre foram mais importantes para Jesus do que as coisas. E se você olhar lá em João 4, você vai ver que o Senhor Jesus, ele parou à beira de um poço para dar atenção a uma mulher samaritana que todos julgavam que não merecia respeito e não merecia a atenção de ninguém. E o Senhor Jesus parou e deu atenção para aquela mulher. Agora eu te pergunto, por que o Senhor Jesus, ele fez isso, meus queridos? Será que é porque ele não tinha o que fazer? Não, é porque ele priorizou. E ele prioriza até hoje o relacionamento. Deus, ele quer ter intimidade contigo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele quer ter intimidade com você. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais amor nós desenvolvemos pelo próximo. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama ao seu irmão, ele é mentiroso. Porque como que ele pode amar a Deus que não vê e não amar o seu irmão que ele vê? Então, meus queridos, nós precisamos entender isso na nossa vida. Nós precisamos dar prioridade às pessoas, temos que dar prioridades a Deus. Por que tem que ser Deus em primeiro lugar? Porque se eu não colocar Deus em primeiro lugar, não há transformação na minha vida, não há transformação no meu coração, e aí eu não consigo, se não for transformado, se não vier de dentro para fora essa transformação, ela não acontece. Se eu não tiver Deus habitando no meu coração, se eu não tiver o Espírito Santo influenciando a minha mente, eu não consigo amar o meu próximo, eu não consigo olhar para a pessoa e sentir compaixão, sentir vontade de ajudar, sentir vontade de ouvir a pessoa. Eu vou estar sempre voltado para mim, para o eu. Eu não tenho tempo, eu não preciso gastar tempo com essa pessoa, eu não preciso dispor do meu valioso tempo para ouvir essa pessoa. Eu poderia estar trabalhando em vez de estar aqui fazendo essa visita. Eu poderia estar ganhando dinheiro em vez de estar levando a salvação para as pessoas. Então percebe, meus queridos, que se nós não tivermos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, nós não conseguimos nos relacionar com as pessoas. Vai ser sempre eu, sempre eu, sempre eu. E isso nos torna pessoas egoístas. E isso nos afasta do reino dos céus. Meus queridos, o meu desejo nesta manhã é que você se sinta tocado por essa mensagem e que você comece a pensar em mudanças na sua vida, a pensar em tratar melhor a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar na tua vida. E sabe como que nós fazemos isso, meus queridos? Por meio da oração, por meio disso que você está fazendo, acordando de madrugada. Por que madrugada é importante? Porque é o melhor horário para nós nos concentrarmos.
Não tem barulho, não tem trânsito nas ruas, não tem conversa, não tem TV ligada, está tudo quietinho, você descansou e agora sua mente está aberta para receber a influência do Espírito Santo. E nós precisamos, meus queridos, pedir essa mudança para que nós tenhamos paciência para ouvir as pessoas, ouvir os nossos filhos, ouvir o nosso cônjuge, ouvir os nossos irmãos da igreja, fazer uma atitude de caridade, uma ação de caridade. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Eu quero orar por você e por mim nesta manhã. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e maravilhoso Deus, a nossa gratidão, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós amamos, bom Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trazido para nós essa meditação, esse culto aqui na madrugada, Senhor. Muito obrigado. Transforma, Senhor, as nossas vidas, transforma o nosso coração e nos ajude, bom Deus, a reconhecermos que nós precisamos ter intimidade contigo para que nós possamos aprender a como tratar o nosso próximo. Nós possamos sentir amor pelo nosso próximo, tirar, Senhor, o eu do trono do nosso coração e colocar o Senhor, porque o Senhor é amor. Senhor, nos abençoe neste dia, nos tome em tuas mãos, nos dê as tuas bênçãos, nos proteja, Senhor, dessa pandemia. Cuide de nós, abençoe os nossos filhos, a nossa família, abençoe aqueles que estão sofrendo, que estão com dor. Cuida, Senhor, de todos nós. Nós oramos e nos entregamos em tuas mãos e oramos no doce nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe, te dê um bom dia na presença do Senhor. É o meu desejo. Um grande abraço.